pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cena Legislativa. E você já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse projeto, essa ideia que é o Cena Legislativa Podcast, o seu espaço semanal de debates da arena parlamentar, discussões que estão diretamente ligadas à visão de democracia que a gente busca, que a gente deseja e que a gente luta diariamente. E hoje nós vamos tratar sobre o universo eleitoral cearense. Nosso convidado é Eduardo Pontes, coordenador de atendimento ao eleitor e cidadania do TRE Ceará. Acertei, exatamente. Eduardo? Obrigado, Eduardo, por estar aqui com a gente, conversar aqui com a gente. E aí, já vou começar com provocações. A partir da sua vivência, a gente estava aqui conversando antes de iniciar a gravação, você já tem uma trajetória no nosso Tribunal Regional Eleitoral e, claro, conhece o perfil e as mudanças do perfil do eleitorado cearense. Nessa última rodada, digamos assim, o eleitorado que provavelmente estará lá nas urnas agora no pleito de 2024, o que é que a gente tem de diferente, assim, o que é que tem de novidade para esse eleitorado que vai estar diante das urnas agora em outubro? Boa tarde, agradeço o convite. É de provocações que a gente vive, né? Sim. Então, agradeço as provocações iniciais. E o eleitorado cearense, o eleitorado alencarino, quase chegou a 7 milhões agora neste ano, né, de 2024. O cadastro já fechou. Nós passamos agora por um período de fechamento do cadastro eleitoral, que ocorre todo ano eleitoral a 150 dias antes da eleição. Então, esse dia foi o dia 8 de maio, fechou o cadastro eleitoral para qualquer alteração e para qualquer acréscimo de eleitores, novos eleitores dentro do cadastro. O cadastro é fechado. Sim. E é tratado para que entre nas urnas, né, que as urnas sejam colocadas, todas as informações do cadastro nas urnas eletrônicas sejam preparadas para que, efetivamente, no dia da eleição, a gente receba todo esse eleitorado para a votação. Então, dentro dessa nova realidade, desse número muito robusto de eleitores que nós vamos receber nas urnas, quase 7 milhões de eleitores, 6 milhões 900 e pouco, nós estamos nos preparando, né? E você falou da mudança do eleitorado, e nós estamos com o eleitorado cada vez mais jovem. Nós podemos receber alistamento eleitoral de jovens até 15 anos de idade, a partir dos 15 anos de idade, que complete 16 antes da eleição. E aí sim esse eleitor pode votar. E então, a gente, a partir dessa realidade, nós fazemos chamamentos, né, para o jovem eleitor, para que compareça, se cadastre, se inscreva como eleitor. A gente também tem interesse no eleitorado mais idoso. Os idosos, a partir de 70 anos, eles não têm mais a obrigatoriedade do voto. Então, mesmo assim, a gente faz campanhas de esclarecimento ao eleitor para que esses eleitores não abandonem as urnas, né? Para que eles realmente compareçam, porque a importância, o interesse do TRE é que a gente receba a maior quantidade de eleitores possível, porque é um serviço bom, é um serviço bem feito, é um serviço hercúleo de preparação das eleições. E o nosso interesse é receber cada vez mais eleitores, sejam eles os mais novos ou sejam os mais idosos, ou seja, as informações, todo voto é importante para a justiça eleitoral. Então, nós temos interesse em todas as parcelas da população, claro, desde o mais jovem até o mais idoso. Sim. E aí, Eduardo, destacando um ponto que eu acho muito interessante na justiça eleitoral, que é a logística que é montada na campanha, para a campanha, no ano da campanha, antes da campanha. Então, assim, a logística que vocês conseguem administrar é algo que, a meu ver, é referência para o mundo, né? Assim, de você ter... A gente teve aí agora recentemente
as eleições na Índia, né? E a gente viu números também robustos, né? De você ter milhões, né, de pessoas se movimentando durante meses para o processo eleitoral. E eu acho que vale a pena ressaltar aqui, você como profissional da justiça eleitoral, a segurança do processo. E aí, pontuando isso, porque nas últimas eleições sempre a gente tem grupos que colocam em xeque a segurança desse processo, em algum momento ou na própria urna eletrônica. E eu acredito que isso é importante até para você fazer esse chamamento para que o eleitor ele se faça presente no processo, ele esteja e ele confie no processo. A justiça eleitoral ela precisa dessa confiança e as campanhas já fazem isso, mas eu gostaria que você ressaltasse a segurança de todo esse processo, dessa logística que acompanha o planejamento da justiça eleitoral. Isso é muito importante, esse tema de segurança, né, de todo o pleito eleitoral. Sim. Segurança desde a construção do cadastro, que isso que eu falei, esse fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes já é um ponto de segurança, já é uma forma de segurança para robustecer esse cadastro eleitoral, tratar o cadastro, ou seja, tratar bem todas as informações que vão ser inseridas na urna. Então, esse já é um processo de segurança visando o cadastro eleitoral. A integridade do cadastro eleitoral, ou seja, todas as informações dos eleitores que vão para a urna. Daqui a pouco vai chegar um momento no processo eleitoral que nós iremos receber todas as informações dos candidatos que irão para as urnas, que é o período de registro de candidaturas. Os pretensos candidatos, eles vão apresentar suas candidaturas aos partidos políticos. Os partidos políticos vão oferecer essas candidaturas, vão apresentar essas candidaturas e aquelas que serão viáveis, elas vão ser deferidas pela Justiça Eleitoral e aí sim haverá inserção desses candidatos nas urnas. Então, também é um processo de segurança da Justiça Eleitoral. Vem o processo de preparação das urnas. Aí, depois que nós sabemos quais serão esses candidatos, chega o momento de preparação das urnas. Estas que aí sim passam por todo aquele processo de segurança que é já exaustivamente divulgado pela Justiça Eleitoral, inclusive com processos públicos de averiguação das urnas, abrindo uma janela de abertura de testes de segurança que já aconteceram neste ano, no ano passado, testes de segurança onde segmentos da sociedade, inclusive hackers, pessoas que trabalham efetivamente com tecnologia da informação, são chamados para que tentem sempre invadir, sempre num teste seguro. Isso sempre acontece. São encontradas algumas vulnerabilidades, mas sempre corrigidas. É um processo de correção e de melhoramento contínuo do processo de segurança da urna eletrônica, inclusive também do cadastro eleitoral. Nós temos no Ceará um grande percentual de pessoas biometrizadas, que chegam a quase 95% da população. Então, isso que significa dizer que aquele eleitor que vai efetivamente inserir o voto na urna é aquele eleitor identificado pela biometria, ou seja, não tem outra pessoa com a biometria igual àquele outro eleitor. Então, é uma forma de garantir efetivamente que aquele voto daquela pessoa é reconhecido pela biometria. Então, é um caso, mais uma forma de garantir a segurança do processo eleitoral. Então, aí sim vem a preparação das urnas, dentro de um processo todo esquematizado, dentro de um processo todo determinado por lei, antecipadamente. E aí sim nós temos cada vez mais a garantia dessa segurança do processo eleitoral. E eu também faço um chamamento para todo cidadão, para todo ouvinte, telespectador aqui, que também procure se informar. No site do TSE tem uma longa... várias informações a respeito desse processo de segurança. Então, é importante que o eleitor busque realmente reconhecer, busque saber. A Justiça Eleitoral, como você falou, passou por vários ataques nas últimas eleições, né? Muitas vezes duvidando da segurança da urna, mas é algo que a gente recebe com certa tranquilidade, porque é algo que a gente se esmera para cada vez melhorar mais,
tanto na segurança do cadastro eleitoral, desde a identificação do eleitor até efetivamente o lançamento do resultado. Algo também inédito no mundo, a nossa apresentação do resultado poucas horas depois, né, do fim do pleito. Então, isso é algo para a gente se orgulhar enquanto brasileiro, né? Perfeito. E aí, Eduardo, eu vou voltar à questão do mapeamento do eleitorado cearense. Você começou a falar da juventude, agora eu vou falar das mulheres. Como é que está nesse encerramento que vocês fizeram, né, do cadastro eleitoral, a participação, a gente sabe que a mulher, ela forma a maioria do eleitorado. Como é que está essa participação, como é que está essa presença e como é que você vê nesse cadastro a presença marcante? A gente vê que a legislação eleitoral ela foi também se transformando ao longo dos últimos 15, 20 anos para buscar uma maior participação da mulher nesses processos, né? A gente sabe que ainda é muito baixa se a gente comparar o peso da mulher no eleitorado, a participação das mulheres nos espaços institucionais, por exemplo, no legislativo e no executivo ainda é muito pequena, está muito aquém da representação de fato no cômputo do eleitorado. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. Cleiton, vou começar por uma informação interessante, um caso interessante que aconteceu recentemente. Minha filha de 6 anos estava procurando uma historinha para ler no final do dia, né, da noite. Então, ela me pediu para que lesse uma história de uma pessoa que protestava, uma mulher que protestava, para garantir os direitos do voto no início do século XVIII, 1900 e pouco, lá na Inglaterra. Então, ela contava a história dessa mulher que, decorrendo durante todos os anos, a partir da luta de uma única mulher que viu a necessidade do voto, a importância do voto, e questionar por que eu, enquanto mulher, não posso votar. Então, isso vai culminar na minha filha, já com 6 anos de idade, acompanhando na sessão eleitoral, a minha esposa indo votar e a minha filhinha observando ela indo à urna e com curiosidade para saber e para quando chegar a época dela, também poder votar. Então, isso é a evolução da participação feminina na história e na sociedade e vai culminar agora com um eleitorado realmente bem representativo de mulheres e maior no Brasil e que a gente espera que aumente também, isso reflita também na nossa representação de mulheres também nos espaços, nos mandatos, né? Efetivamente. Isso. E é um ponto interessante que a gente pode colocar aqui, que a Justiça Eleitoral, na evolução da legislação eleitoral, hoje em dia, né, já há algum tempo, ela exige a participação de uma candidatura, não divisão ainda, mas de um mínimo de um outro sexo na apresentação das candidaturas pelos partidos, né? Então, a viabilidade da apresentação dessas candidaturas pelos partidos e coligações tem que ser de 70% de um sexo e de 30% de outro sexo. Que, infelizmente, nós ainda observamos que esse 30% é sempre o feminino, ou seja, a menor parcela no mínimo 30% de candidaturas apresentadas são as femininas. Inclusive, muitas vezes a gente percebe dentro da labuta, na Justiça Eleitoral, que muitas candidaturas apresentadas são candidaturas totalmente sem viabilidade, candidaturas só para cumprir aquele percentual. São as chamadas pela nossa colega Roberta Laena, que deve nos assistir, de candidaturas fictas, ou seja, candidaturas só para cumprir aquele papel que hoje em dia é punido, várias decisões já, de conhecer, entender que essas candidaturas fictas, ou seja, candidaturas que não têm viabilidade, elas comprometem todo um arcabouço de candidaturas apresentadas, vindo, inclusive, alguns candidatos que conseguiram se eleger perderem um mandato em razão dessas candidaturas fictas, né? Então, isso representa uma maior participação feminina na política como um todo, tanto nas candidaturas quanto no eleitorado. E a gente também faz parte de orientações e chamamentos da Justiça Eleitoral a importância da participação e o valor do voto feminino, para que a gente tenha, entendendo que uma mulher, é importante a participação da mulher,
tanto votando quanto sendo votada, né, para exercer esse direito efetivamente e aumentar a participação feminina, tanto de eleitoras, como efetivamente de candidatas e representantes femininas na justiça eleitoral e nos mandatos. Eu acredito, Eduardo, que falta também um trabalho pedagógico dos partidos, né? Porque se a gente for observar, assim, quem lidera os partidos, quem preside os principais partidos brasileiros, você vê ainda uma presença muito reduzida de mulheres, não apenas na presidência, mas nas comissões, nos grupos de discussão. Eu acho que tem que ter uma abertura, por isso que eu digo que é um trabalho pedagógico, de formação. A partir do momento que você só lembra das mulheres somente para atender a legislação, isso não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que criar um espaço que acolha essas mulheres e possa ouvi-las, né? E possa integrar o partido. Não apenas ouvi-las, olha, você tem uma proposta, essa proposta vai fazer parte do nosso programa. Então, ao trazer esse diálogo, isso passa a se tornar orgânico, digamos assim. Eu acredito que falta esse trabalho na maior parte dos nossos partidos. É algo que não se resolve somente pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela freia, né? Ela busca pressionar por um determinado comportamento, mas aí você tem que também, do lado dos partidos, falta esse movimento, né? Assim, esse estímulo, digamos assim, que é o que as mulheres relatam, né? As mulheres que são lideranças políticas, olha, a gente chega no partido, o partido já é um espaço muito masculino, né? Assim, muitas vezes machista, de não abrir espaços e de criticar a presença das mulheres. E isso cria uma contradição, digamos assim, com o nosso modelo de democracia. Mas aí, Eduardo, entrando propriamente e novamente nas eleições de 2024, você acha que o combate às fake news continuam como um grande desafio da justiça eleitoral em 2024? Sim, continuam. Eu participei em várias eleições, né? Participei como um membro da Justiça Eleitoral de combate à propaganda irregular, né? A propaganda ela é combatida no primeiro grau com o poder de polícia dos juízes eleitorais que tem a competência de tentar barrar, né, na propaganda de rua, aquela tradicional, de showmícios que não são mais permitidos, né? A propaganda realizada efetivamente de fiscalização da propaganda eleitoral. E nós nos deparamos, me lembro bem, em 2016, com o início das fake news, 2018, passando por 2018, que era o início da apresentação daquelas notícias falsas, ainda muito incipiente, sendo divulgadas de forma leviana pelos candidatos, e a gente, se deparando com essa realidade, começou a se preparar, como dizendo, com o carro andando, né? Isso. Dentro dessa nova realidade. Não, o que é isso? Fake news era um termo muito novo ainda para a gente, uma forma nova de propaganda, né? Então, até hoje, ainda é um desafio para a gente combater essa fake news, e agora com um novo cenário, que é a utilização da inteligência artificial. Sim. Né? Que a legislação, de forma muito célere, já se preparou, né? Já temos na legislação hoje uma previsão de possibilidade de propaganda utilizando ferramentas da inteligência artificial, mas colocando várias regras para que essa propaganda seja veiculada, inclusive com a informação prévia de que aquela propaganda feita com inteligência artificial, ela tem que vir identificada, né? Então, a partir disso, a Justiça Eleitoral vem se preparando cada vez mais, né, robustecendo o aparato de reconhecimento desse tipo de propaganda, né, tanto internamente, e também convocando os partidos políticos. Sempre previamente nós fazemos reuniões, isso desde tempos pretéritos até hoje em dia mais ainda, né, sempre chamamos os partidos, representantes dos partidos políticos, advogados, para a gente debater o tema, porque é interessante que o processo eleitoral seja feito
da forma mais tranquila possível. Isso não só para a justiça eleitoral, todo mundo. É interessante um processo eleitoral tranquilo para todos os lados, para todos os setores que se envolvem no processo eleitoral. Então, essa é a nossa intenção também, preparar previamente, de forma didática, os partidos políticos, robustecer os nossos servidores, orientando, instruindo também o eleitorado para que saiba recepcionar essa avalanche de informações que vai chegar logo na propaganda eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, nós já vamos nos deparar com propaganda eleitoral. Então, é importante que o eleitor, principalmente o eleitor, esteja instruído e esteja preparado para receber essa propaganda e saber ali escolher e desenvolver para que culmine no voto em outubro. E você falou agora da inteligência artificial, eu recordo de uma entrevista, eu acredito que do próprio Alexandre de Moraes, né, quando ele criou dentro do Tribunal Superior Eleitoral um grupo para utilizar a inteligência artificial para localizar as fake news. Achei isso espetacular, porque aí você dá uma outra conotação à inteligência artificial, porque ela tem... Aqui a gente recebeu, quando a gente debateu sobre inteligência artificial aqui no programa, a gente recebeu um convidado que chamou a atenção justamente disso. Olha, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente só lembra do lado de distorções, de falsificação, mas ela também pode ser utilizada para detectar, né, assim, porque as fake news com inteligência artificial, elas têm um nível de aprimoramento espetacular, né? Quando você fala de 2016 para cá, as primeiras que a gente se deparou, por exemplo, alguns cards, algumas imagens eram muito amadoras a tal ponto que a gente conseguiu, peraí, isso não está correto. Mas agora com inteligência artificial, que praticamente reproduz a voz, ela faz a reprodução da voz e faz a reprodução de movimento, você fica, será que isso vai realmente, isso é real, isso não é? E a gente sabe que o tempo, por exemplo, da imprensa é um outro tempo, então aquilo ali demora, e a rede social ela tem uma temporalidade incrível, que dali já massificou. Então, assim, eu só destacar aqui a utilização dessa ferramenta, desses aplicativos, para também entrar no combate a esses males da democracia, que são as fake news. Mas aí, Eduardo, já que você trabalha diretamente no atendimento ao eleitor, queria que você destacasse aqui o nosso eleitor cearense. Quais são as principais dúvidas que chegam até vocês, assim, agora nesse cenário pós-cadastramento? Assim, o que é que está diante de vocês? Quais são as dúvidas que vocês mais respondem no dia a dia do trabalho de vocês? Bem, agora o eleitorado está bem tranquilo, né? A gente passou pelo período, né? Exato, pelo período de fechamento que realmente nós recebemos. Para você ter uma ideia, aqui em Fortaleza nós atendemos cerca de quase 50 mil requerimentos, recebemos 50 mil requerimentos de alistamento, transferência, revisão do eleitorado. Então, foi um trabalho hercúleo de atendimento desses eleitores, mas passou e agora tem essa freada, esse respiro. E doravante, realmente a gente observa que as principais dúvidas agora, geralmente o atendimento gera em torno de certidões de impedimento do cadastro, de receber novas informações do cadastro eleitoral. Aí esse atendimento diminui bastante e geralmente é em torno de certidões que o eleitor pode obter Sim. da gente, né, relatando o fechamento do cadastro eleitoral e da impossibilidade de alterá-lo, né? Mas ainda é possível a gente receber eleitor para pagamento de multa, que ainda existe a possibilidade de pagar multa, né? Justificar um voto eventualmente não realizado no passado, principalmente para aqueles eleitores que retornam do exterior, tem um prazo quando eles Sim. retornam para justificar esse voto, a ausência às urnas, né? E também nós recebemos eleitores, isso diariamente, eleitores que têm alguma situação a declarar para a Justiça Eleitoral, que também podem influenciar no cadastro, do tipo que isso ainda é possível fazer. O eleitor, que é muito importante que o eleitor saiba disso, aquele eleitor que tem alguma deficiência,
seja ela visual, auditiva, de locomoção ou qualquer dificuldade para o exercício do voto. O eleitor pode informar isso para a Justiça Eleitoral e a gente cadastrar isso e isso refletir na sessão eleitoral em que ele vai votar. Sim. Então, o eleitor que informa que tem uma deficiência visual e que precisa de fone de ouvido para realizar o voto, então isso é importante que a gente insira isso, ainda é possível fazer, insira na urna eletrônica para que isso reflita na sessão eleitoral. Ou seja, na sessão eleitoral onde aquele eleitor prestou aquela informação, ele vai ter um fone de ouvido para ele, para uso próprio. Então, isso é importante que se diga, né? Então, isso também faz parte do nosso atendimento lá diuturno, né, de atendimento ao eleitor. E logo, logo também nós vamos passar, no período de agosto, nós vamos passar por um período de receber o eleitor para fazer uma transferência temporária do voto. Tem algumas situações em que aquele eleitor que, eventualmente, sabendo de forma prévia que ele não vai estar naquela localidade, ele pode pedir para votar em outra localidade. Se estiver em alguns critérios legais, ele pode pedir para votar em outro município onde ele esteja. Então, nós vamos receber esse eleitor também. São muitos temas, são muitas questões. Eu quero agradecer a Eduardo Pontes, coordenador de atendimento ao eleitor e cidadania do TRE. Obrigado pela sua presença, esclarecimentos, reflexões, né? Assim, eu acho que ao acessar essas informações, você também, de certa forma, reflete, analisa essas transformações. Obrigado, Eduardo. Eu agradeço a oportunidade, a presença. É sempre bom a gente esclarecer. É uma forma de estar mais perto do eleitorado. E o espaço que vocês abrem aqui, a Justiça Eleitoral, é muito importante, né? Dar voz e vez, que é a justiça da democracia, né? A gente quer sempre estar perto do eleitor, sempre estar perto dessa festa da democracia que nós estamos preparando com muito esmero para que todos consigam efetivamente realizar seu direito e seu dever do voto. Perfeito. Esse foi mais um Cena Legislativa. Vejo vocês no nosso próximo programa.